A gente pensar primeiro nas coisas materiais, muito comum. Pensar no nosso dia a dia, nas nossas despesas, no nosso dinheiro, né? A gente aprende desde criança que a gente tem que trabalhar, ganhar o próprio dinheiro e sair em frente. Raros de nós conseguem depois imaginar que nós podemos trabalhar sem precisar de remuneração, trabalharmos de forma voluntária. Mas aqui na Terra a gente precisa ter isso muito forte em nós. Importante ter o nosso salário, o nosso pão de cada dia, obviamente ganhado, conquistado com bastante sacrifício. Mas as coisas mais importantes muitas vezes não se ganha com dinheiro, não é? Então, às vezes uma amizade, às vezes uma coisa assim associada a um convívio, algumas coisas que a gente vai aprendendo, vai refletindo, vai se desenvolvendo, vai conhecendo, muitas delas não são adquiridas com dinheiro, a maioria delas não são, não é? Então, eu acho que Jesus, nessa passagem, deixar os mortos, enterrar os mortos, significa aquelas pessoas que estão totalmente desligadas das coisas maiores da vida, né? Estão comprometidas com as coisas materiais, administrativas materiais. Porque a morte nada mais é do que isso, né? Você tem que ir lá, contratar o caixão, né? Contratar o cemitério, é coisa administrativa material, né? Então, falar, esse tipo de coisa pode deixar, que tem muita gente que pode fazer. Mas e as coisas espirituais? Quem é que pode fazer? Né? E é aí que a gente precisa pensar. Eu já fui convidado para ser síndico, para fazer um monte de outros tipos de trabalho, mas no fundo eu penso assim, isso vai acabar me tirando de uma diretriz que eu acho que é uma diretriz segura. Então a gente acaba se desvinculando alguns pensamentos, algumas coisas, e prejudicando o trabalho importante que nós temos que fazer. Então tem coisa que qualquer um pode fazer, mas tem coisa que se você não fizer ninguém faz, não é mesmo? E a gente descobre isso, a gente mesmo que tem que fazer. Então, se conseguir se largar, se deixar um pouquinho para algumas coisas, para fazer algumas coisas que são realmente importantes para nós e para as pessoas, né? O trabalho de abnegação, o trabalho de divulgação, né? Sei quantas pessoas se disporiam a vir aqui 2, 3 horas por dia para fazer um trabalho desse, se não fosse esse, que não é remunerado. Então, sabe, dar dar as diferenças que são cabíveis para cada coisa. Vamos empacotar as mensagens, cada dia R$100 que a gente vai pagar, vai encher de gente, de gente querendo trabalhar aí, não é? Não vai encher? Mas nós sabemos que nós não podemos fazer isso, nós não temos condição de fazer isso. A mesma coisa do trabalho social, né? Vou chamar o fulano para fazer tal coisa, pagar para ele. Aí você arruma um monte para fazer isso, tem muita gente fazendo. Então, enterrar os mortos, deixe que os mortos enterrem seus mortos, significa basicamente isso. Fazer as coisas que são importantes para as coisas maiores da vida. Porque as demais, qualquer um é capaz de fazer. Talvez se minha esposa escutar isso, ela não vai gostar muito, mas às vezes eu estou fazendo alguma coisa lá, e ela fala, mas por que você não ajuda aqui? Por que você não lavou a louça? Por que você não pôs alguma coisa para cozinhar? Por que você não fez... É que se eu fizer isso, eu não vou conseguir fazer a coisa que eu estava fazendo, né? Que na minha cabeça é muito importante, né? Então, às vezes a gente precisa dar importância para as coisas que são realmente importantes. Eu me lembro também na juventude que a gente fazia tanta questão de lavar o carro bem limpinho, né? Tirava tapete, banco, desmontava, lavava motor, passava algodão não sei aonde, graxa no pneu, ficava o dia inteiro fazendo aquilo, né? E hoje a gente tem outras coisas muito mais importantes para fazer. Então você pensa assim, bom, você vai lá e paga uma pessoa para lavar o carro, ele ganha o dinheirinho dele e tudo, né? Mas a gente tem outra coisa para fazer, não dá para dedicar para isso, né? Assim como 1 milhão de outras coisas que a gente não pode se dedicar, porque senão as coisas mais importantes para a gente, a nível espiritual, a gente acaba não fazendo. Então, pensar nisso, essa é a ideia, sei lá.